time do Felipe Luiz. O ano passado ele pegou a casa arrumada. Era o time do Flamengo que não era do Felipe. Agora é o time do Felipe. Agora os problemas começam a aparecer. Você põe o Bruno Henrique no banco, não põe o Bruno Henrique no banco, mas o cara é meu amigo, era meu parceiro, o outro era meu parceiro, o outro teve uma vida junto comigo. E aí como é que eu faço para cobrar dele? Como é que eu tenho que cobrar? Então, estas são questões que quem está dentro do vestiário sabe muito bem que elas gritam, não é que elas falam. Elas gritam. Estas questões, elas gritam. E se você não tiver distanciamento para saber como cobrar, se você não tiver dureza... Fala comigo, Rubro Negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do programa Show do Esporte da Bandeirantes. Inclusive aqui na descrição tá o link do programa original que aconteceu hoje, nesse domingão mesmo. E é o seguinte, tô trazendo aqui pra vocês a fala do Elia Júnior, que todo mundo sabe que o cara odeia o Flamengo, é um anti-flamenguista assumido. Então bora dar uma olhada no que ele falou aqui, já que ele aproveitou de que o Flamengo vem de uma má fase, ó, falou muita abobrinha. E no final do vídeo eu dou a minha opinião e eu quero que você também deixe a sua. Créditos aí são da Bandeirantes, do programa Show do Esporte. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e acionando o sino para não perder um vídeo novo, além de hypar o vídeo para o maior número possível de rubro-negros poderem ver esse vídeo e darem a sua risada ou deixarem aqui a sua mensagem contra este senhor anti-flamenguista. Sem mais longas, partiu pro conteúdo, tá top demais. A outra semifinal do Cariocão, que vai ser definida só amanhã, no Maracanã, o Flamengo volta a enfrentar o Madureira e pode até perder por 2 gols de diferença após a vitória de 3-0 na ida. A vaga está muito bem caminhada, né, gente? Mas o rubro-negro caiu numa crise aí danada por conta dessas duas decisões, dessas suas derrotas, né, em decisões. Perdeu do PSG na final do Mundial, do Corinthians na disputa da Supercopa e agora do Lanús na Recopa Sul-Americana. E no jogo de volta no Maracanã, venceu no tempo normal por 2-1 e forçou uma prorrogação, já que a primeira partida havia terminado com vitória de 1-0 dos argentinos. Aí veio o desastre completo. O Lanús marcou 2 gols no fim do tempo extra e ficou com o título. Felipe Luiz convive agora com a maior pressão desde que assumiu o comando do Flamengo e depois de um ano tão brilhante. Inclusive teve protesto da torcida no Ninho do Urubu. Bem-vindo ao mundo real. Então, eu acho que ele nunca passou por isso. Bem-vindo ao mundo real. Essa é a grande questão. E aí, aquilo que eu digo há muito tempo, que é a falta de experiência do Felipe, a ideia de que, olha, eu tinha uma comissão técnica campeã, Rodrigo Caio sabe tudo de defesa, a minha comissão é moderna, o meu trabalho é moderno, a minha intensidade é gigante, eu sou o treinador que vai comandar a seleção brasileira. Opa, muita calma nessa hora, muita calma. E olha, eu disse isso com o Flamengo campeão brasileiro. Eu disse isso com o Flamengo campeão da Copa Libertadores. Eu não fui falar isso agora que o Flamengo está nessa pendenga, não. Então, eu falei, olha, essa inexperiência do Felipe Luiz em algum momento vai custar caro ao Flamengo. Tá custando muito caro, muito caro. Mas você acha que os jogadores também têm um pouquinho de culpa nessa história? Porque eles estão em campo ali? Claro, Se bem que nesse jogo contra o Lanús foi bem tenso. Assim, eu te falo o seguinte, o treinador, ele tem 2 grandes responsabilidades. Escolher o time e escolher o modelo de jogo que ele vai usar para a próxima partida. Eu acho o Felipe fraco nas duas questões. Outra coisa, esse time do Lanús, sabe quanto fatura esse time do Lanús por ano? 200 milhões de reais. Vou repetir para você. Esse time do Lanús, que é pequeno, é o maior time de bairro da Argentina. Essa é a realidade. O time do Lanús não é um dos 3, 4 maiores times da Argentina. Não. Ele é o maior time de bairro. É time de bairro, é pequenininho na Argentina. Fatura 200 milhões de reais por ano. Sabe quanto fatura o Flamengo faturou ano passado? 2 bi. É 10% do que fatura o Flamengo. Então, se eu sou o presidente BAP, eu vou chegar, parceiros, o mês que vem, vocês vão ganhar, durante um mês, os salários do Lanús. Atenção, Felipe, você vai ganhar o salário do treinador do Lanús, o goleiro vai ganhar o salário, o Rossi vai ganhar o salário do goleiro do Lanús, e durante um mês vocês vão entender qual é a realidade do Lanús, que encheu a gente de bola e que ganhou da gente
essa Recopa Sul-Americana. Essa é a realidade. 10% do orçamento, 10% do faturamento, mais resultado, porque o Felipe Luiz é fraco. Eli, os seus castigos são realmente sensacionais. São bons. Um mês, só fica um mês. Os seus castigos são muito bons. Mas não é a vida? É a vida. Quantas vezes eu dei castigo nos meus filhos? Um montão de vezes. E depois da derrota, eu fico até... Vou mudar aqui. Depois da derrota, a torcida do Flamengo xingou o Felipe Luiz. Razão. Eu não vou compactuar com isso não, porque eu acho o seguinte, tem 2 meses que a gente é ótimo, que o Flamengo acabou de ganhar tudo que podia ganhar, né? Menos o título mundial, que perdeu para o PSG, como a gente falou aqui antes, mas ganhou tudo que podia ganhar. Então, assim, eu acho que é muito cedo demais para começar a xingar o Felipe Luiz desse jeito. Você quer falar, Eli? Não, apesar de toda a pressão. Apesar de toda a pressão diante dos maus resultados, Felipe Luiz elogiou a equipe após a derrota para o Lanús no Maracanã. Sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. O adversário praticamente não passou o meio campo. E foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação. Eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam. E no futebol o resultado a gente não controla. Não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo de jogar bem, de fazer o simples, de recuperar a confiança e que os jogadores possam ir se soltando cada vez mais e que eles possam performar do jeito que eles... o nível alto que eles deixaram, recuperar e cada um retomar esse nível. Não, 100 jogos, 62 vitórias, 23 empates, 15 derrotas, tem 69% de aproveitamento e 5 títulos conquistados. Se você pegar número pelo número, é lógico que é fantástica essa apresentação do Felipe Luiz. Só que quem vive de passado é museu. Eu concordo com você. Quem vive de passado é museu. Eu também acho que quem vive de passado é museu. Eu sei que o ano virou. O que está na pauta aqui é outro ano, o que está na pauta aqui... Mas acho que é muito cedo a torcida começar a xingar ele. Esse é o time do Felipe Luiz. O ano passado ele pegou a casa arrumada. Era um time do Flamengo que não era do Felipe. Agora é o time do Felipe. Agora os problemas começam a aparecer. Você põe o Bruno Henrique no banco, não põe o Bruno Henrique no banco, mas o cara é meu amigo, era meu parceiro, o outro era meu parceiro, o outro teve uma vida junto comigo. E aí como é que eu faço para cobrar dele? Como é que eu tenho que cobrar? Então, estas são questões que quem está dentro do vestiário sabe muito bem que elas gritam, não é que elas falam. Elas gritam. Estas questões, elas gritam. E se você não tiver distanciamento para saber como cobrar, se você não tiver dureza para cobrar, independentemente do cara ter sido ou não seu melhor amigo, seu melhor parceiro, porque o que está na pauta aqui é o trabalho. E nada mais importante do que o trabalho. A relação pessoal é uma coisa, relação profissional é de trabalho. Não adianta você ficar com historinha na relação profissional. Relação profissional é trabalho, resultado. Trabalho, resultado. E o Felipe não tem experiência para ser técnico do Flamengo. E quando ele termina mais uma derrota, perde mais um título, e o time dele perde para o Lanús, 10% do orçamento dele... 2 jogos. Em 190, mais que 180, mais 30 de prorrogação, 210. Ainda teve a prorrogação. Mais 10 de acréscimo, 220. Em 220 minutos ele perde para o Lanús. Sabe o que me fica? A ideia de que ele tinha que chegar e falar: eu tô revoltado, eu tô destroçado, a culpa é minha e eu vou mudar. Isso aqui na semana que vem vai ser outro Flamengo, vocês podem me cobrar. Não cobrem os jogadores hoje não, cobrem de mim a semana que vem, porque eu sei o que eu vou fazer a partir de agora. E aí ele não fala nada disso, porque não tem tamanho para falar, não tem experiência para falar, não tem capacidade para falar, não tem capacidade para entender, e aí vem falar
depois do jogo, quando perde de novo, que, olha, tô muito feliz, meu time jogou muito bem. Aí não dá, né? Aí não dá. Cara, daí eu sou obrigado a concordar com ele, né? Essa fala do Felipe Luiz aí foi bem ruim, pra dizer no mínimo, né? Mas enfim, o cara realmente odeia o Flamengo, né? Como é bem visível, ele falando que o Flamengo de 2025 era um time montado, sendo que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo no final de 2024. 2025 foi toda uma temporada inteira com ele no comando do Flamengo. Isso é óbvio, eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas o time de 2025 era o time do Felipe Luiz, igualmente, tá? Era o mesmo treinador, o mesmo time, algumas peças a menos, algumas peças a mais, como é o caso do Michael e do Juninho, que foram embora do Flamengo. Mas enfim, cara, era o mesmo time do Felipe Luiz. A questão é que esse time em 2026 está sendo um desastre, não é mesmo? O Felipe Luiz está sendo muito criticado com razão. Mas o que ele falou do Flamengo ali foi pura ignorância, na minha opinião, né? Mas enfim, o que esperar de um cara que é anti-flamenguista e não tenta nem esconder isso em rede nacional, né? Mesmo bem que ele trabalha na Band, né? E o Neto e o Veloso também trabalham lá, enfim. Não é se esperar muita coisa, né? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa fala aí deste comentarista anti-flamenguista. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.